que é limitado. É um sábado. É um sábado à noite. Então, muito obrigada. Passa a palavra. É uma semana antes do nosso café. É uma semana antes do nosso café, isso mesmo. Para não atrapalhar o café. Então, boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. O homem é chamado a ser sal da terra, para oferecer a sua contribuição pessoal na obra de Deus. Somos chamados a dar o nosso toque pessoal. Por isso, não podemos esperar por uma vida isenta de desafios. Ao contrário, é a superação dos desafios que o homem encontrará o sentido da própria vida, ao descobrir que pode fazer em ponto menor o que Deus faz em ponto maior. Nisso reside a compreensão da expressão bíblica: sois deuses. Quando nos tornamos sal da terra, abandonamos a mediocridade, a preguiça, a insegurança e o medo, cujos comportamentos são a causa da grande maioria dos nossos problemas. Nossa autoestima também se fortalece e realizamos todo o potencial divino que mora em cada ser humano. Então, com essa mensagem, eu chamo o Gabriel para fazer a prece de abertura e logo após a Alexandra fará a palestra. Que Deus te abençoe, Alexandra. Iniciando com o microfone, Jesus, Senhor e Mestre, que diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fluir para aquele mensageiro de Deus, e com especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem, e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós um abrigo, um amparo, e nos defenda de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz e entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus, de Jesus, está aberto o centro e aberto. Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui essa noite. E eu trouxe o trabalho como reflexão. Foi a primeira palestra espírita que eu assisti quando eu tinha uns 15 anos. Foi sobre o trabalho. O trabalho dignifica o homem. E às vezes a gente deixa de lado, né? Esse lado. E o trabalho é uma das leis da natureza. Na Grécia Antiga, eles falavam que o ócio era ideal. Entre os pensadores da Grécia, trabalhar era mal visto. Aristóteles colocava o trabalho em oposição à liberdade, e Homero via na ociosidade da antiga nobreza grega um objetivo desejável. O trabalho naquela época, o trabalho pesado, era para as mulheres, servos e escravos. E o significado da palavra ócio é cessação do trabalho, folga, repouso, quietação, vagar, ou espaço de tempo em que se descansa. E eu pergunto para vocês, será que o ócio é mesmo ideal? Sempre sonhamos em ficar em casa, sem fazer nada, sem se aposentar. Vocês já imaginaram como viver assim? 1 mês, 2 meses, 10 anos, 20, sem fazer nada? Né? Como seria essa rotina? O trabalho serve somente para nós pagarmos as nossas contas? O trabalho é ruim como muitos pensam?
Então, nós vamos ver o que Allan Kardec diz. O trabalho dignifica o homem. O trabalho é digno e importante, não somente para a subsistência. O trabalho promove a evolução da humanidade. A história do trabalho humano teve sua origem quando o ser humano buscou satisfazer suas necessidades básicas, suas necessidades biológicas de sobrevivência. E nos dias atuais, para satisfazer também nosso conforto. Avanços na área do conhecimento, na área tecnológica, na medicina, entre outros. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos necessitando trabalhar mais. Porque quando nós éramos seres pré-históricos, a gente só saía para catar, para pescar, para caçar, e conforme a gente foi tendo a necessidade do conforto, de melhorias, a gente foi trabalhando cada vez mais. Então, Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 674, a necessidade do trabalho é a lei da natureza? E os Espíritos responderam que sim, o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as necessidades e os gozos, aumenta mais o nosso conforto. Por ser uma consequência da natureza corpórea, é expiação e meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho, da sua atividade. Em compensação ao extremamente fraco, Deus outorgou a inteligência, mas também ao trabalho. Então, vamos ver o primeiro dia que nós fomos trabalhar, nosso primeiro emprego. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia muita coisa. A gente foi aprendendo. Então, para vocês verem como ele ajuda para a nossa inteligência, porque a gente tem que aprender uma função. Às vezes, se a gente deseja ter um emprego melhor, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás de uma faculdade, Então, ele também ajuda a nós melhorarmos a nossa inteligência, nosso saber. Os espíritos orientadores nos esclarecem que o trabalho do homem visa a conservação do corpo, o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. E nós vamos ver por que aqui para frente. O trabalho tem 3 aspectos principais: o material, o espiritual e o moral. É através do trabalho material que dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família e para com a sociedade. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas, por sublimar aquelas que já se sente aquinhoado. Então, o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que, através da nossa remuneração, a gente vai ter a nossa maneira de sustentar a gente, a nossa família, ajudar na sociedade, e até o próprio trabalho é uma forma de ajudar a sociedade, E também ele vai nos ajudar em relação à moral, por quê? Porque através do trabalho a gente também se relaciona com outras pessoas. E às vezes a gente precisa também desenvolver as qualidades de paciência, resignação, tolerância com os colegas, com os chefes, com os empregados. Então, para vocês verem como o trabalho também é importante nesse sentido. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat e cria condições de conforto. Através do trabalho de abnegação, sem remuneração, ele modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Então, aqui eu vou falar sobre o caso de reabilitação de presos com o trabalho. O estado de Santa Catarina é um modelo quando se trata de reabilitar o preso. 3 em cada 10 presos do estado trabalham. Uma das maiores penitenciárias de Santa Catarina tem 900 presos. Entre 7 e 16 horas as celas estão abertas, completamente vazias. Os detentos encontram ali uma perspectiva do futuro, estão trabalhando. Eles têm orgulho do trabalho e orgulho de ensinar novos presos. Aprendem uma profissão, ganham uma redução da pena, recebem um salário mínimo, 25% desse valor fica para o Estado e parte do dinheiro é usado para a família.
E esses 25 do Estado ficam para reformas prisionais. E eles relatam que nesses presídios diminuem as tensões, né? Diminui o risco de fuga, motins, rebeliões e diminui a reincidência criminal. O que é a reincidência criminal? O retorno do criminoso ao crime. Então, para você ver como é importante, né, trabalhar. E aqui eu vou falar para vocês, vou ler para vocês um trechinho de um poema. Sobre a dor. Vovó, como se enfrenta a dor? A vovó respondeu, com as mãos, minha querida. Se você enfrentar com a mente, em vez da sua dor se suavizar, ela endurece ainda mais. Com as mãos, vovó? Sim, nossas mãos são antenas da alma. Se você as movimenta costurando, cozinhando, pintando, tocando ou afundando-as na terra, você envia sinais de cuidado para a mente mais profunda de si mesma. E tua alma se ilumina porque você lhe está dando atenção. Assim, ela não precisa mais de enviar a dor para ser notada. As mãos são realmente tão importantes assim? Perguntou a pequena. Sim, minha pequena. Pense nos recém-nascidos. Eles começam a conhecer o mundo graças aos toques de suas mãozinhas. Se você olhar, verá que as mãos dos velhos contam mais sobre a vida deles do que qualquer outra parte do corpo. Diz que tudo que é feito com a mão é feito com o coração. Porque é realmente assim. As mãos e o coração estão conectados. Os fisioterapeutas sabem muito bem disso. Tocam o corpo de outra pessoa com as mãos, criam uma conexão profunda e é precisamente a partir dessa conexão que vem a cura. Pense nos apaixonados. Quando suas mãos se tocam, fazem amor da maneira mais sublime que existe. As minhas mãos, vovó, há quanto tempo não as uso assim? Movimente-as, minha querida. Comece a criar com elas e tudo dentro de você mudará também. A dor não passará, mas vai se transformar na mais bela obra-prima. E não vai doer mais, porque a partir dela você poderá bordar a tua essência. De Helena Bernabé. Então, muito interessante essa relação que ela faz, né, do trabalho com as mãos com a dor, porque quando a gente trabalha, muitas vezes a gente tem problemas e os problemas acabam se resolvendo sozinhos quando a gente foca no trabalho, né? Então, assim, as dificuldades passam de forma mais tranquila porque a gente está focando no trabalho e não no sofrimento. Então, aqui vou aproveitar para a gente fazer uma reflexão do trabalho e a quarentena que foi imposta para a gente, né? Pela pandemia. De repente, a gente se viu, todo mundo obrigado a ficar em casa. Primeiro a gente imaginava que ia ficar uma semana, foi 2 semanas, foi 1 mês, 3 meses, sei lá quanto tempo que ficamos, né? E no início, beleza. Mas com o passar do tempo, como é que nós começamos a nos sentir, né? De ficar em casa sem ter o que fazer. Ocioso, irritado, ansioso, nervoso. E assim a gente foi procurando outras atividades. Alguns foram aprender um hobby, foram fazer crochê, foram estudar, fazer cursos pela internet, né? Então, assim, quando a gente começou a fazer outras coisas, foi aliviando aquela tensão. E também, como se sentiram aquelas pessoas que pegaram o Covid e ficaram em isolamento, às vezes dentro de um quarto, sem poder sair, para não passar para outras pessoas. Então, houve muitos relatos de ansiedade, de medo, e que o tempo demorava para passar. Por quê? Porque o estado psicológico deles, às vezes, era pior do que a própria doença, porque teve muitas pessoas que não tiveram sintomas, então relataram isso, né? Tive muitos conhecidos que me falaram que o medo era o pior de tudo. Então, enquanto nós trabalhamos, nossos problemas são resolvidos de forma mais tranquila, porque ficamos focados em nossos afazeres e não nos problemas. O trabalho, entendido como lei da natureza, é uma das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. É o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime.
Devemos considerar também que não basta que se diga ao homem sobre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que necessite de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em quem se ocupar, o que nem sempre acontece, infelizmente. Quando existe muito desemprego, isso assume as proporções de um flagelo, a miséria. Refletindo a respeito desse assunto, entendemos que os conflitos sociais representam uma das principais causas de sofrimento do mundo contemporâneo. Então não adianta a gente dizer assim que o trabalho é bom, que a gente precisa trabalhar, mas também a gente precisa dar condições para as pessoas trabalharem, né? Porque hoje mesmo nós estamos vendo essa crise toda, né? Muitos lugares. Santa Catarina é um dos melhores lugares que não tem tanta crise, mas a gente vê em São Paulo, às vezes no Paraná, muitos lugares fechados, né? Então pessoas sem trabalho, morando nas ruas. Então, como é importante também ter trabalho, ter emprego. E aqui eu vou contar uma história do livro Reportagens do Além-Túmulo, do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto Campos, O Valor do Trabalho. É a história de Cecília Montalvão. Ela era uma moça cheia de conceitos filosóficos, por indicar ao próximo os melhores caminhos. Ela tinha uma conversa fácil, encantadora, afetuosa, seduzia quem lhe escutasse. Era espírita, mas se a família não fosse espírita, ela tenderia à vida no convento. Afinal, tinha admiração pelas moças que se enclausuravam. Mais por ociosidade do que por adoração a Deus. Ela se colocava em longas conversações sobre mundos felizes, as descrições dos planetas superiores lhes causava êxtase indefiníveis. Cecília não cuidava de outra coisa que não fosse pensando nas glórias celestiais. Ela tinha aversão ao trabalho, mesmo que a velha mãezinha chamava para ajudar, ou mesmo quando o pai se recolhia com enxaqueca. Ela não ajudava. Sempre discutia sobre as festividades grandiosas que ela teria direito após a morte do corpo. Pensava que, conforme seu círculo evolutivo, o que iria encontrar seria um imenso jardim de espíritos redimidos, povoados de perfumes e zéfiros harmoniosos. No grupo íntimo da prece de família, costumava cooperar uma certa entidade generosa que se chamava Eliezer, e ele dava conselhos. Mas se o amigo estimulava o trabalho, ela não admitia que se referisse a serviços na terra. Ela desfazia deste planeta, chamando de lugar indigno de almas criminosas e enfermas. Dizia que seria irrespirável o ar terrestre se não for o antegozo dos mundos felizes. Ela imaginava ser sublime a vida em Júpiter, a beleza de Saturno. Mesmo a genitora, tentando alertá-la de que não é bem assim, que qualquer trabalho, desde honesto, é título de glória para a criatura, mas antes que a mãezinha completasse, Cecília anulava as observações dela e de Eliezer. Qualquer tentativa de esclarecer a jovem era infrutífera. Então, ela era fervorosa admiradora de Teresa de Jesus, que foi uma religiosa espanhola do século XVI. Ela endereçava preces fervorosas, imaginando a missionária de Carmelo num jardim de delícias, diariamente visitada por Jesus e seus anjos. Não queria saber se a grande mística trabalhava. Ela ignorava-lhe as privações e sofrimentos. Essa atitude influiu no seu físico. E antes mesmo que Cecília tivesse 30 anos, ela regressou ao plano espiritual, envolvida na atmosfera de ilusões. Por isso mesmo, dolorosas foram as surpresas da vida real. Despertou no além-túmulo, sem avistar viva alma. Depois de longos dias solitários e tristes a caminhar, sem destino, encontrou uma colônia espiritual, onde todos trabalhavam. Pediu ajuda do diretor e ele atendeu generoso. E ouviu suas reclamações e disse que, infelizmente, não podia ajudá-la no momento em que todos estavam ocupados. Desapontada, ela lembrou do bondoso Eliezer e explicou o desejo de encontrá-lo. O velhinho orientou como encontrá-lo e Cecília chegou à sua antiga residência, onde ninguém a percebeu. Ia se retirar em pranto quando viu o generoso Eliezer, que a ela se dirigiu com um sorriso afetuoso.
Ela caiu-lhe nos braços fraternais e queixou-se de que ela estava abandonada por todos e pediu compaixão para guiá-la nos caminhos da paz. Ele tentou acalmá-la e disse que estava bastante ocupada. E ela já ficou apavorada. Como assim ocupada? Você não era só o mentor? Aí ele explicou que ele fazia várias tarefas além disso. Que estava ajudando o tratamento da filha do tintureiro, ajudando o pedreiro que havia caído. E ela ficou envergonhada. Percebeu que era vítima de si mesma. Pediu se podia auxiliar a mamãe e esclareceu o amigo que ela só poderia cooperar com êxito se ela tivesse sido preparada. Mas ela nunca quis aprender nada. Não seria possível sua ajuda. A jovem compreendeu e chorou amargamente. Eliezer falou: procura conforto na prece. Não eras tão amiga de Teresa? Cecília ouviu o conselho e orou como nunca havia feito. As lágrimas lavaram seu rosto e, através de grande força de atração, a ex-religiosa a recebeu generosamente e disse, de forma amorosa, que as oficinas de trabalho estavam grandemente sobrecarregadas de compromisso, mas as preces dela tinham-lhe tocado o coração. Então, ela explicou, para ela, conforme fez Cecília, depois de abandonares a oportunidade de realização divina que o mundo te oferecia, só encontraste sem deveres as criaturas infernais. Onde haja noção do bem e da verdade, há imensas tarefas a realizar. Está cansada e abatida, enquanto os que trabalham no bem se envolvem no manto generoso da paz, mesmo nas esferas mais rudes do globo terrestre. Pedes medicamento para os teus males e recursos contra tentações, no entanto, para ambos os casos eu somente poderia aconselhar o remédio do trabalho. Não aquele que apenas saiba receitar obrigações para outrem ou que objetive remunerações e vantagens isoladas, mas o trabalho sentido e vivido dentro de ti mesmo. Este é o guia da descoberta de nossas possibilidades divinas, no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele, Cecília, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Andaste enganada no mundo quando julgavas o serviço fosse obrigação exclusiva dos homens. Ele é apanágio de todas as criaturas terrestres e celestes. A verdadeira fé não poderia te ensinar tal fantasia. Sempre te ouvi as orações, no entanto, nunca abriste o espírito às minhas respostas fraternais. Ninguém vive aqui em beatitude descuidosa, quando tantas almas heróicas sofrem e lutam nobremente na terra. Cecília juntou as mãos e pediu para que ela concedesse um lugar entre aqueles que cooperavam com Teresa. E ela, sinceramente comovida, lhe deu a oportunidade num velho asilo de loucos, na Espanha. Cecília aceitou com grande gratidão e alegria, convicta que, auxiliando os desequilibrados, havia de encontrar o próprio equilíbrio. Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê que às vezes a gente fica iludido, que a gente vai morrer e vai ficar num lugar que vai ser um eterno paraíso. Não, nós vamos encontrar lá trabalho. A pobreza e a riqueza, elas devem ser entendidas como instrumento de melhoria espiritual. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza, para outros, é a prova da caridade e da abnegação. A visão materialista da vida, alimentada pelo orgulho e egoísmo, estimula a permissibilidade moral, causa o relaxamento dos usos e costumes sociais. As pessoas tornam-se indolentes e omissas, nada fazendo para impedir ou minimizar o estado de sofrimento material e moral reinante ao seu redor. Então a gente tem que cuidar muito do nosso orgulho e do nosso egoísmo, para a gente não cair nessa teia. E o Espiritismo apresenta uma solução para os problemas da miséria social. Allan Kardec falava em liberdade, igualdade e fraternidade. E essas três palavras, elas constituem um programa de ordem social, que realizará o mais
absoluto progresso da humanidade. A fraternidade resume os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica e a aplicação da máxima: proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem para conosco, o oposto do egoísmo. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça. Não procurarão causar danos uns aos outros. Por conseguinte, não terão que temer uns dos outros. Aqui é a igualdade. E a liberdade é onde nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Então, vamos imaginar como seria se aqui no planeta Terra a gente conseguisse viver assim. A gente não ia precisar ter medo que o filho ficasse brincando na rua. A gente não ia ter medo de dar carona, né? A gente não ia ter medo de deixar a porta aberta, né? A gente não ia ter medo de andar na rua, no escuro, às vezes voltando de uma escola, de uma faculdade a pé. A gente poderia confiar uns nos outros, e quando um precisasse do outro, a gente saberia que ele ia ter uma mão, um braço amigo, né? Então, isso é uma evolução que a gente tem que mudar muito para a gente poder viver assim. E é ali que nós vamos chegar na verdadeira liberdade, fraternidade e igualdade. E aqui eu vou falar para vocês também a história do pedreiro. Teve um pedreiro que trabalhava numa construtora. Ele era muito bom. E ele resolveu, estava cansado, resolveu que ele queria simplesmente parar de trabalhar. E chegou para o chefe e falou: vou parar de trabalhar, porque eu quero aproveitar mais o tempo com a minha família, ficar com eles. E daí o patrão disse: tudo bem. Então, eu só quero de você uma coisa, eu quero de você um último trabalho. Aí ele não ficou muito satisfeito. Ele quer que você faça uma casa. Tá bom, faço uma casa. Mas estava meio insatisfeito. Então ele fez a casa de qualquer jeito, comprou material de segunda, não fez as coisas direitinho como deveria ser. E daí foi e terminou a casa assim com pressa. Entregou lá pro chefe. Aí o chefe falou assim, foi lá fazer a vistoria, olhou a vistoria e falou: tá tudo bem, tá pronto. Então, eu tenho uma surpresa para você. Pegou a chave e disse: essa chave é para você. E ele ficou assim, admirado e ao mesmo tempo chateado, porque se ele soubesse que a casa era para ele, ele teria feito de forma diferente. E eu pergunto para vocês, nós estamos aqui construindo essa casa. Deus nos deu essa chance. Será que quando a gente trabalha, que a gente faz as coisas, que às vezes a gente está num lugar que a gente não está muito feliz, é para os outros que a gente está fazendo? Se um colega de trabalho pede um auxílio, é para o colega? Se a gente vai estar fazendo uma coisa que não é tão legal, é para o chefe? Ou é para nós mesmos? A gente só vai levar daqui a vida que a gente leva e aquilo que a gente faz. E Jesus sempre falou do amor. Então, trabalhando com amor, aonde Deus nos colocou, porque aquele lugar é um degrau. É um degrau para a gente alcançar um trabalho melhor, é um degrau para a gente aprender algo mais, e é um degrau também para a gente evoluir moralmente. Então, sempre fazer com amor. E agora eu vou falar também para vocês sobre trabalhador compulsivo. Isso também é um problema. Eles chamam de workaholic. Quem é viciado em trabalho, que trabalha praticamente sem parar, que não consegue contemplar um dia de folga sem pensar em trabalho. E fazer horas extras, se duplicarem no seu banco de horas, pode gerar resultados inicialmente. Mas, com o tempo, o trabalhador se tornará exausto, fatigado e o rendimento irá diminuir e, quem sabe, até adoecer. Então, também temos que ter cuidado com o excesso de trabalho. Algumas características de um trabalhador compulsivo.
Você é o primeiro a chegar e o último a sair. Não tem hobbies. Você está constantemente estressado. Você nunca faz uma pausa para o almoço. Você verifica seus e-mails a cada 5 minutos. Você fica impaciente com todos os outros colegas. Você tem apenas um assunto para conversar. Então, um estudo publicado pela Universidade de Bergen, na Noruega, viu correlação entre tendências de trabalho em excesso e outros distúrbios psiquiátricos, como transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade e depressão. Viciados em trabalhos relatam mais estresse, menos satisfação profissional e mais fadiga. O excesso de devoção ao trabalho resultou em divórcios, demissões e crises de saúde. Então, recomenda um tratamento para as pessoas que sofrem desse mal, que inclua meditação, mudanças de comportamentos e uma terapia que descubra algo mais por trás da obsessão do trabalho. E Kardec também perguntou para os espíritos: qual o limite do trabalho? E a resposta é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, nós temos que trabalhar até enquanto nós tivermos forças para trabalhar. Mas, como tudo em nossa vida, precisa de equilíbrio, o trabalho também. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei, Allan Kardec perguntou para os espíritos. E olha a resposta. Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, assim como nós temos que trabalhar, o repouso também é necessário. Mas o repouso para que a gente recupere as forças e volte a trabalhar. E também tem momentos em que a gente, já ouvi falar, arquitetos, pessoas que trabalham muito com criatividade, como compositor, que é no momento que eles estão assim de ócio que eles às vezes veem as inspirações. Então também é importante. Sendo o trabalho uma lei natural, é facultando indispensável sustento nos dias de velhice, quando diminui o poder criativo, as forças e a agilidade na execução das tarefas ligadas à subsistência. Então a gente vai trabalhar até quando a gente puder. A gente pode se aposentar do nosso trabalho material, mas enquanto a gente tiver condições de trabalhar, a gente deve trabalhar. Então, sendo fonte de equilíbrio, trabalho é fonte de equilíbrio físico e moral. O trabalho deve ser exercido por tanto tempo enquanto nos mantivermos válidos. É preciso buscar a medida do equilíbrio nessa questão, evitando comportamentos extremos. O repouso é a conquista a que o homem faz jus para refazer as forças e continuar o ritmo de produtividade. O repouso se lhe impõe como prêmio ao esforço despendido. Também não devemos nem nos entregar à ociosidade degradante, que é a filha da preguiça, nem nos impor a um ritmo excessivo de trabalho, causador de enfermidades. A natureza exige emprego de nossas energias e aqueles que se aposentam, sentindo ainda em pleno gozo de suas formas físicas e mentais, depressa caem em facho, tornando-se desassossegados, irritadiços ou hipocondríacos. O que ele quis dizer aqui? Que tem muitas pessoas que se aposentam, mas ele ainda tem condições de trabalhar, de fazer alguma coisa, e já vai ficando irritado, desassossegado, hipocondríaco, né? Alguns tentam eliminar o vazio em diversões, em viagens. Aí eles acabam cansando, se entregando ao alcoolismo, à jogatina e outros vícios, que também não é legal. Os psiquiatras e psicanalistas afirmam, com exato conhecimento, que todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa para fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário. Então, é dividir o tempo entre trabalho, lazer, ação e esparecimento, que ampliam-se as possibilidades da existência do homem, que desfruta a decorrência do progresso na saúde,
nas manifestações artísticas, na cultura, no prazer, dispondo de tempo para atividades espirituais igualmente valiosas e indispensáveis para a sua paz interior. E aqui, André Luiz tem dois exemplos nas obras de André Luiz que ele se refere ao trabalho e ao descanso. Em nosso lar, nesse trechinho aqui, ele fala: aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho também é rigorosamente cumprida. Em Os Mensageiros, também, Aniceto relata: na oficina, disse ao Contos, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que, para muito de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Então, a gente está vendo aqui que nos dois exemplos eles precisam que tanto a lei do descanso é importante quanto a lei do trabalho. Vamos tomar uma linha. Me desculpe. Então, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Allan Kardec também perguntou na questão 684. E a resposta é a seguinte: isto é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho, quem põe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, quem abusa da autoridade está transgredindo a lei de Deus. Infelizmente, ainda existe no nosso planeta trabalho escravo, né? E em alguns lugares do Brasil também, né? O que é trabalho escravo? Uma mão de obra permanente não remunerada. E no período da Revolução Industrial também, tinha os trabalhadores, eram remunerados, mas também eles tinham que assumir uma carga humana de trabalho, sem descanso, com pouquíssimo tempo destinado ao repouso. Mas infelizmente tem lugares que ainda isso ainda é real, né? Então quem assim pratica, quem assim está transgredindo uma lei de Deus. E aqui eu vou fazer uma reflexão em relação aos animais, que eles também contribuem para a harmonia do universo, assim como nós contribuímos através do nosso trabalho, eles também. E ao observar as abelhas, elas tão pequenininhas, elas vivem em sociedade e todas elas trabalham em prol da sobrevivência da colmeia. E o trabalho delas vai muito além da produção de mel, de própolis, isso, né, de geleia real. Elas contribuem para a polinização das plantas e asseguram alimento para todos os seres do planeta. Então, gente, sem a abelhinha, nenhum de nós aqui no planeta teríamos alimento. Então, não existe um trabalho que seja menor, insignificante, menos digno. Todos são importantes. Devemos fazer com amor tudo o que estiver em nossas mãos, mesmo que seja algo temporário. Como foi lido na mensagem, vamos ser sal da terra. Vamos fazer brilhar a nossa luz através do nosso trabalho, compreendendo que ele, assim como ele é, às vezes, sofrido, difícil, mas também é redenção. Então, essa é a minha mensagem para a noite de hoje. Muito obrigada. Nós agradecemos a Alexandre pela belíssima exposição. Que Deus te abençoe sempre nesse trabalho. Vamos agora levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus para iniciarmos o passe. Então vamos mentalizar Deus, nosso Pai,
Criador deste universo imenso, que é a nossa casa, e lembrando que nós somos o sal da terra, nós somos co-criadores de Deus. Deus criou tudo o que existe nesse universo para o nosso bem, para a nossa evolução, para crescermos, para aprendermos a trabalhar e a amar. Porque o trabalho digno é tudo que fazemos de bem. Quando estamos estudando, quando estamos praticando a caridade, quando estamos vivendo em harmonia, tudo isso mostra o nosso trabalho.